Bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, para o nosso terceiro encontro da nossa série de 4 aulas. E lembrem, nós disponibilizamos com a aula de hoje 3 aulas e amanhã nós teremos uma live às 8h57 para tratar das dúvidas que surgirem desse conteúdo postado e também para a gente compartilhar um pouco de ideias e aprender aí eu com vocês, vocês comigo, enfim, para a gente dividir aí nossas experiências. Antes que eu me esqueça, não esqueçam de deixar aí a opinião de vocês, as experiências, as dúvidas aqui embaixo para já eu ter para eu colocar esse conteúdo na nossa live de amanhã, tá bom? Então, hoje nossa aula sobre atendimento ao cliente, eu decidi focar em 2 aspectos para nós não fazermos uma aula muito longa. Sei que normalmente a gente está sempre envolvido no trabalho, nos estudos e é difícil de ficar tanto tempo envolvido numa aula, principalmente aqui na rede, no Instagram. Então, decidi focar no atendimento em delegacia e atendimento no parlatório. Alguns pontos essenciais ali para aqueles que estão iniciando na profissão e para aqueles entusiastas saberem já se colocar perante o cliente de uma forma com algum roteiro, digamos assim. E já dizendo, né, eu não acho que eu sou o cara da advocacia criminal. O que eu ensino aqui no canal, o que eu passo para as pessoas são experiências próprias do meu início e daquelas pessoas que eu compartilhei ideias nesses anos de advocacia, mas claro, para quem não tem noção nenhuma, você ter um roteiro é um modo de ter mais segurança na atuação, mas não significa que você tem que ficar engessado a essas questões. É importante dar o seu tempero para a coisa e colocar ali a sua cara. Mas então, em relação ao atendimento na delegacia, o que eu costumo dizer para os colegas? É muito comum nessa lida a gente receber aquela ligação: doutor, quanto o senhor cobra para tirar meu filho que está preso lá na delegacia tal? Ou doutor, quanto custa para tirar fulano? E eu digo para os colegas, ali já começa a sua atuação, né? Porque a gente nunca pode cobrar para dizer quanto custa tirar alguém de uma delegacia se a gente nem sabe do que se trata. E normalmente a gente pede, calma, olha, primeiro a gente tem que ver qual é a situação que o seu filho se encontra. É muito importante a gente ter consciência de que nem os familiares, nem os amigos e nem os vizinhos são as pessoas que podem nos dar as informações mais precisas nesse momento. E não por maldade, mas muitas pessoas às vezes não têm uma noção real de como se deu a prisão, então a gente tem que, para nós termos certeza do que se trata, somente indo lá na delegacia e analisando os autos do flagrante, ou se ainda não foi feito, conversando com o delegado ou chefe de plantão. Mas nunca acreditar cegamente no que diz o familiar, porque daqui a pouco o advogado que escuta aquela informação do familiar e já tem uma ideia do que fazer em razão daquilo, pode acabar colocando os pés pelas mãos, porque você está dando um posicionamento técnico a partir de uma informação que pode não ser precisa. E não que o familiar faça isso por maldade. Muitas vezes, e na advocacia é muito comum de perceber isso, até quando você vai atender um flagrante, até os próprios policiais, e não é a maioria, mas a gente não pode ser hipócrita e dizer que não acontece, mas muitos policiais, eles, no momento de efetuar a prisão, eles vão lá e dão versões diferentes do real ocorrido no fato. E são inúmeras as acusações nesse sentido, são inúmeros os casos, basta aí você pesquisar, por exemplo, o enxerto em flagrante, que é o caso lá em que o rapaz está, sei lá, fumando uma maconha na praça, a polícia chega, faz lá o paredão e ele se encontra ali com uma quantidade de droga para uso pessoal, mas o policial vai lá e tem uma discussão com ele e ele fala daqui a pouco aquela coisa, eu tenho meus direitos e tal, e daí isso já cria um alarde ali dentro na abordagem, daí o policial pega lá, bota uma arminha lá, peguei esse cara com uma arma, ele tinha uma arma, tocou a arma quando a gente chegou, eu vi ele atirando um objeto, fui ver uma arma. Claro, não dá para generalizar, longe de querer fazer isso, mas existem casos em que acontece, você vai se deparar muito com isso na sua profissão, tanto com relação a armas, tanto com relação a drogas, e aí para não ficar uma informação solta, já trabalhei em casos numa cidade em que aconteceu uma denúncia de que no batalhão da polícia havia um armário cheio de armas e drogas e a denúncia era justamente nesse sentido, de que eram
petrechos utilizados para esquentar alguns flagrantes, porque muitos sabem também que daqui a pouco o rapaz que é usuário de drogas, ele vai para a delegacia, logo já vai ser liberado, na grande maioria dos casos. Enfim, só para os senhores terem uma noção de qual é a realidade. Então, levando em conta isso, conversa com a mãe lá do seu cliente e diz, olha, para poder lhe passar uma informação segura, só indo até a delegacia. Indo até a delegacia, é sempre importante fazer o seguinte, fazer um acerto e já dar uma ideia para o cliente antes de se locomover. É o que eu indico. Tem muita gente que não vai, tem muita gente que não faz assim, muita gente vai lá, decide ver para depois cobrar. Enfim, o meu posicionamento é o seguinte, eu cobro para ir até a delegacia ver o que está acontecendo. E depois que eu fizer uma análise do que está acontecendo, eu cobro para os próximos passos, que pode ser um pedido de liberdade provisória, pode ser para o próprio acompanhamento do flagrante, já dou uma noção de valores para a pessoa saber se ela vai querer que eu só veja a situação, se ela vai querer que eu acompanhe, que eu faça algum tipo de petição, se ela vai querer que eu vá na audiência de custódia, enfim. Ali a gente já faz, já dá uma ideia por quê, porque daqui a pouco você não vai perder viagem, chegar na hora e a pessoa diz, doutor, mas eu achei que era menos. Ou, doutor, o senhor não me disse que era à vista, será que não dá para dar uma entrada no final do mês? E assim, gente, eu já indico, não façam esse tipo de trabalho, de atendimento em delegacia, flagrante, e deixando pagamento para depois. É um negócio que eu faço sempre recebendo no ato. Muito difícil eu deixar alguma parte do pagamento para depois. Porque é muito comum, você vai lá, confia, às vezes é uma senhorinha assim, toda enrugadinha, diz, eu sou honesta, meu filho, acredita em mim que eu vou lhe pagar tudo, mas eu preciso lhe dar uma entrada de R$500 hoje, o resto semana que vem. Gente, não caiam. Olha, se eu fosse contabilizar o quanto eu perdi só nessa conversa, então assim, já perdi muito para dizer para os senhores que não é o melhor caminho. Mas claro, no começo eu perdi por quê? Porque eu queria muitas vezes colocar a mão na massa, ter essa experiência aí na lida. E o flagrante foi algo que eu fiz assim por pelo menos um ano direto, assim, olha, quase que dia sim, dia não, porque eu queria vivenciar aquilo, eu queria aprender muito. Então, de muitas pessoas eu fazia e aceitava assim só para eu estar ali me envolvendo. Coisa que eu não faço mais, indico aos colegas não fazerem para não perderem grana, porque a gente vive disso. Infelizmente, se a gente pudesse trabalhar de forma gratuita para agradar todo mundo e pelo bem de várias pessoas, é algo que eu faria, mas eu preciso sobreviver, nós precisamos, e como o meu grande amigo André Coura fala, a gente tem que falar de dinheiro, não adianta. Então, faz uma abordagem já no sentido do que isso pode custar para o cliente e tal, vai na delegacia e após verificar os elementos que constam no flagrante ou se ele ainda não foi feito, o que vai para o flagrante, qual que é a versão dos policiais, qual que é a versão do acusado, e daí sim você pode se considerar a par do que está acontecendo para passar uma posição para quem vai lhe contratar. E outra, por telefone já defina quem vai ser a pessoa que vai pagar, porque é muito comum lá na delegacia, tem muitos amigos, muitos familiares e todo mundo quer informação, todo mundo quer saber alguma coisa. Então você tem que decidir qual vai ser a pessoa que você vai passar a informação e essa vai passar para os outros. Normalmente é a pessoa que paga os honorários. Normalmente eu já digo lá, olha, eu vou passar as informações para ti, eu não posso ficar perdendo tempo repetindo tudo, explicando para todo mundo. Quem tem que fazer isso é você. O meu trabalho agora é lá no escritório, é lá no fórum, enfim, meu trabalho é outro. Então já deixem bem claro isso, que somente uma pessoa vai ser responsável por passar a informação para as outras, senão você vai perder muito tempo com isso. Inclusive vai receber o WhatsApp, vai receber ligação de várias pessoas para saberem do mesmo caso. E é o momento de você dizer, olha, quem me contratou foi a pessoa tal, eu já deixei avisado que ela é responsável por passar para os demais as informações a respeito do caso. Bom, a gente acabou falando bastante aqui de elementos da prisão em flagrante, ali do atendimento ao cliente na delegacia. E eu não quero deixar de falar sobre as questões de parlatório. Mas, antes disso, por que eu estou falando isso? Sobre a delegacia. Porque quando eu comecei a advogar, eu pensava assim, olha, agora eu sou advogado criminalista, né? Aquela pose de advogado. Só que eu pensava assim, cara, e se alguém me ligar dizendo que precisa que eu atenda um flagrante, o que eu faço? Com quem eu chego lá e falo com quem? Com o delegado? Como é que eu peço para falar com o delegado? Eu tenho que fazer uma carta? Eu tenho que... Ou seja, essa era a minha base dentro da advocacia. Tanto que meus primeiros flagrantes, eu vou dividir com vocês como foi.
Eu fui até uma delegacia, numa DPPA, onde eu abri meu escritório perto, e falei pro inspetor assim, ó, olha amigo, eu sou advogado há tanto tempo e eu nunca fiz um flagrante na vida, eu acho que eu tenho que fazer flagrante. Será que o senhor tem como me chamar para ser advogado da ativa no flagrante? Dele, olha, eu tive a sorte de ser recebido por alguém muito atencioso, ele foi lá, me apresentou a delegacia, me levou lá na cela, me mostrou onde ficavam os presos e tal, me mostrou as peças do flagrante, como é que costumavam fazer, e a partir dali eu comecei a fazer esses flagrantes, eu fiz muito, só que o modo que eu atuo hoje, o modo que eu atuava naquela época é muito diferente, porque como eu estou dizendo, naquela época eu não tinha noção nenhuma, tive que ir lá na delegacia e falar com alguém para me chamar, olha, me chama que eu sou advogado e eu quero fazer um flagrante. Bom, em relação ao parlatório, gente, existem questões que eu acho que são cruciais aí. Muita gente tem... Uma delas é a seguinte, ó, primeiro você tem que verificar se o parlatório que você quer ir atender alguém, ele tem algum procedimento especial para fazer a marcação. Tem muitos lugares que você precisa ligar, tem muitos lugares que é só você chegar e pedir para falar com o preso, enfim. Sempre deem uma ligada antes para não perder viagem, para não ficarem muitas horas esperando. Liguem para saber se existe um procedimento ou não. E uma coisa a respeito do parlatório, sempre vou até o parlatório, converso com o cliente, digo, ó, você está sabendo da minha visita? Às vezes é o cliente mesmo que chama, tem lugares que eles têm acesso ao telefone, tem clientes que mandam uma mensagem direto, olha doutor, eu recebi seu contato, gostaria de ver quando o senhor cobra para vir aqui e tal. E tem gente que vem através de familiares, olha, você tem como falar com meu filho? Vou até o parlatório, pergunto para ele se ele sabe o motivo de eu estar ali, se ele já esperava a minha visita. E sobre essa questão, gente, tem advogado que fala com o cliente pelo ato, tem advogado que não fala. O meu posicionamento em relação a esse é o seguinte: é um dever do Estado fazer esse bloqueio. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem esse problema, porque não tem preso que não tem acesso ao telefone. Então eu não deixo de responder questões pertinentes. Tem colegas que falam, tem colegas que não falam, ponto. Não julgo quem faz, não julgo quem não faz. Para muitas pessoas isso é um absurdo, mas é cultural, pelo menos no meu estado. A gente não pode se fechar isso porque o cliente vê lá você e às vezes é alguma coisa importante, ou seja, eu optei por informações de extrema relevância a falar. E sempre aviso para o cliente lá o seguinte, olha, eu não vou ficar vindo aqui fazer visita para ver se tu está sendo bem atendido, se tu está comendo bem, se não estão xingando, se não estão te tratando mal aqui. A minha visita é para questões técnicas, eu vou te falar as movimentações principais, questões de extrema relevância, senão eu não venho, senão eu peço para o teu familiar vir aqui te trazer informação. Gente, eu não quero ultrapassar o limite que eu estipulei para a aula de hoje, mas nós vamos ainda debater essas questões e eu peço que vocês mandem elas para a gente conversar sobre isso amanhã. Tem mais algumas questões que eu queria falar desse tema, mas eu vou deixar para a nossa live de amanhã. Então, não esqueça aí de comentar, dividir a sua dúvida, a sua experiência e não esqueçam de colocar um lembrete, que amanhã a gente vai conversar ao vivo sobre essas questões. Recebi muitas mensagens já, estou bem feliz, daqui a pouco eu vou conseguindo parar para responder os comentários. Desde já eu agradeço a todo mundo que está interagindo, porque isso tudo só faz sentido se eu tenho vocês aí do outro lado para corresponderem a essas questões. Senão eu não ia ficar gravando para questão de ego, só para ter um vídeo meu falando sobre assunto nenhum, tá bom? Eu fiz a enquete, o pessoal gostou, abracei a ideia, abraçamos a ideia e o resultado é esse aqui. Vou encerrando a nossa videoaula aqui. Espero ter passado pontos relevantes para vocês e nos vemos amanhã, 8h57, aqui no meu perfil para uma live ao vivo, ok? E ela vai ser curtinha, pretendo fazer em até meia hora aí pra gente não ultrapassar aí ultrapassar o nosso tempo em detrimento dos nossos outros afazeres, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima!